안녕하세요, 여러분. Oi, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre Hangul. O que é Hangul? Hangul é o sistema de escrita coreano, também conhecido como alfabeto coreano. No alfabeto coreano, nós temos 10 vogais e 14 consoantes. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre essas 24 letras. Antes de começar, eu quero que vocês coloquem em mente que não é para vocês usarem romanização. Mas, Ara, o que é romanização? Romanização é a representação de letras não romanas, ou seja, letras que não sejam o A, B, C, como, por exemplo, o coreano, usando as letras romanas, ou seja, usando o ABC. Então, é muito comum as pessoas que estão começando a aprender coreano ou não sabem falar coreano usarem a romanização para tentar ler ou pronunciar as palavras coreanas. Mas por que eu falo para vocês não usarem a romanização? Porque a romanização, ela atrapalha o seu aprendizado. Por quê? Primeiro de tudo, a romanização não é uma coisa que os coreanos usam no dia a dia. Eles raramente usam. Geralmente usam em placas de pontos turísticos para os estrangeiros entenderem o nome do lugar, em documentos que são usados internacionalmente, como passaporte, por exemplo, e muitas vezes é usado como meme, para usar de uma forma engraçada. Então, quase não é usado a romanização. E outra, a romanização muitas vezes faz com que você perca a pronúncia correta, porque a maioria das romanizações são baseadas na pronúncia do inglês. Então, se você não sabe falar inglês, isso vai te atrapalhar mais ainda. E mesmo que você fale inglês, a pronúncia não é tão adequada assim, não é tão igual. Portanto, eu não recomendo o uso da romanização. Então, agora que vocês sabem que não é para usar romanização e que no coreano tem 10 vogais e 14 consoantes, vamos agora aprender realmente essas letras. Nós vamos começar com as 10 vogais coreanas. Porém, vocês têm que entender que no coreano não é possível pronunciar uma letra sendo ela só uma consoante ou só uma vogal. Para você pronunciar, poder ler, poder formar uma palavra, precisa ter pelo menos uma consoante e pelo menos uma vogal. Então, como aqui nesse slide, nessa tela, nós temos somente as 10 vogais, a gente vai ter que imaginar uma consoante imaginária na frente delas, certo? Que seria uma consoante sem som e que nós vamos ler nessa aula ainda mais pra frente. Então, imaginando essa consoante sem som na frente dessas 10 vogais, essas 10 vogais teriam a seguinte pronúncia em ordem: A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, I. Ara, você falou para não usar romanização. O que são essas letras embaixo, então? Eu coloquei essas letras para vocês terem uma referência do som, certo? E para vocês entenderem melhor qual que é a pronúncia dessas vogais. Porém, essas letras aí embaixo não são da romanização padrão. Então, elas servem aí só para vocês terem um ponto de referência, para vocês entenderem melhor, certo? E outra, por que eu coloquei um asterisco embaixo da penúltima letra? Embaixo da penúltima vogal? É porque o asterisco tem um som? Não. Porque esse som, essa é a única vogal que a gente não tem um som igual no português. Tem muitas pessoas que representam essa vogal com U com trema, mas eu não acho nada parecido. E tem pessoas que representam com A com tio, que nem A de mãe, certo? Então, tem muitas pessoas que fazem isso, porém, eu não acho nada parecido. Então, qual é a dica que eu dou para vocês conseguirem pronunciar essa vogal aí? A minha dica é: pensem nesse emoji aqui. Olhem bem a boca desse emoji. Vejam que a boca dele está no mesmo formato da nossa vogal, que tem um som nada parecido com o português, certo? Então, quando vocês tentam imitar esse emoji e pronunciar, vocês conseguem fazer bem melhor esse som. Então, abre a boca, então, deixa a boca reta e faz o som. Então, deixa a boca reta, que nem esse emoji, e faz o som certo? Então, vamos revisar as 10 vogais. A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, I, certo? Vejam que o A é sempre aberto, tá? Nunca vai ser ok? É sempre A, um som sempre aberto. E nós temos dois tipos, né? Dois tipos de O. Um é o aberto, O, que nem vovó, e o outro é o O fechado, que nem o vovô. Por isso que eu representei aí com o acento circunflexo e o acento agudo, certo? Então, novamente,
aya, oyo, oyo, uyu, i. Certo? Antes da gente seguir em frente para as 14 consoantes simples do alfabeto coreano, eu preciso explicar para vocês sobre as posições das vogais. As vogais coreanas têm duas posições. A primeira posição é quando a vogal fica do lado direito da consoante, certo? E a segunda posição é quando a vogal fica embaixo da consoante. Quais são as vogais que ficam do lado direito e quais são as vogais que ficam embaixo da consoante? Essas 5 vogais, a, ya, o, yo, i, são as vogais que ficam do lado direito da consoante. E as vogais o, yu, i são as 5 vogais que ficam embaixo da consoante, certo? E aqui vai um macete. Vejam que as 5 primeiras consoantes têm o traço maior na vertical, ou seja, elas estão em pé. Parece que elas estão em pé do lado da consoante. Confere. E essas 5 vogais, o, yu, i, o traço maior fica na horizontal, deitado. Portanto, ele fica deitado embaixo da consoante, certo? Então, pela última vez, nós temos as 10 vogais em ordem. A, ya, o, yo, uyu, i. Certo? Agora, vamos seguir em frente para as 14 consoantes simples do alfabeto coreano. Bom, lembra que eu falei que não dá para pronunciar uma letra sem uma vogal ou sem uma consoante? Como aqui a gente só tem as consoantes, nós vamos imaginar a vogal A do lado delas, certo? Agora, vamos seguir em frente para as 14 consoantes simples do alfabeto coreano. Bom, é possível falar o nome da consoante, mas para pronunciar a consoante, a gente precisa da ajuda de uma vogal. Então, como aqui a gente não tem nenhuma vogal, a gente vai imaginar a vogal A do lado, certo? E, novamente, não usem romanização. As letras que eu coloquei aí embaixo é para vocês terem um ponto de referência, mas não é a romanização padrão usada e não é para usar a romanização, certo? Então, vamos ver as 5 primeiras consoantes. A primeira consoante tem um som que lembra bastante o G, mas não é o G. Se eu fosse pronunciar com a vogal A, ele teria o som de K. K, certo? Na romanização, ele é muito representado como G ou K, mas veja que não é o K, porque se fosse K, teria som de K, mas é K. E veja que não é G, porque se fosse G, teria som de G, mas não é G, é K. A gente pode até dizer que é um meio termo entre o K e o G, certo? Então, K. Lembra bastante o G, mas vocês precisam soltar o ar para pronunciar essa consoante. A próxima letra, a próxima consoante, tem um som igual no português. Ele é igual ao N de navio aqui do português. Então, com a vogal A, teria o som de na, certo? Em seguida, nós temos essa terceira consoante, que lembra bastante o D. Na romanização padrão, ele é bastante representado como D ou T. Só que vocês vão ver que ele não tem som nem de T, nem de D. A gente pode até dizer que é um meio termo. O som que essa consoante faz com a vogal A é o som de tá. Tá. Veja que não é tá de tatu, nem dá de dado. É tá, certo? Então, é como se você fosse pronunciar o D, mas soltando o ar. Tá, certo? Tá. A quarta consoante, a gente tem um som igual no português. Ele lembra bastante o R, mas cuidado, o R no português tem 2 pronúncias. O R dessa consoante é o R no meio de palavra, que nem o meu nome, ara, ou para, e assim por diante. Então, essa consoante com a vogal A teria o som de ra, certo? A quinta consoante tem um som igual ao M de Maria. Então, com a vogal A, tem o som de ma, certo? Em seguida, a sexta consoante que nós vamos ver é essa aqui. Essa consoante, ela é representada na romanização padrão como B ou P, mas vocês vão ver que não é nem P de pato, nem B de bala. A gente pode até dizer que é um meio termo entre B e P, certo? Com a vogal A, essa consoante tem a pronúncia de pá, pá. Veja que não é ba, nem pá, é pá. Então, lembra bastante o B e é como se você fosse pronunciar o B, só que soltando o ar, certo? Pá. Em seguida, nós temos essa consoante que lembra bastante o S, só que não é o S. Não é o S de sapo. É muito parecido com S, mas você precisa soltar o ar. Uma atividade que ajuda
vocês a pronunciarem corretamente essa consoante é colocar a mão na frente da boca de vocês e tentar fazer o som de serpente, de cobra, quando você solta o ar pelos dentes. Esse som com a vogal A. Sa, certo? Veja que não é sa de sapo, e sim sa. Porque precisa tomar bastante cuidado com esse som, para não parecer o S de sapo. Porque a gente tem uma outra forma de fazer o som igual ao S de sapo. Então, tem que tomar cuidado, certo? Em seguida, nós temos essa consoante que eu representei com um tracinho embaixo. Por quê? Porque essa consoante não tem som, tá? É como se fosse o H no português, nas palavras helicóptero, horas, hipopótamo e assim por diante. Então, com a vogal A, com certeza teria o som de A, só da vogal, certo? A nossa próxima consoante lembra bastante o som de J, mas não é o J, porque se fosse J seria já de jaca, certo? Mas esse aqui tem som de tchá, tchá, certo? E qual que é a minha dica para vocês conseguirem pronunciar essa consoante corretamente? Vocês vão deixar a boca, a língua, na mesma posição que vocês fariam o som do J. Só que ao invés de fazer o som do J, vocês vão movimentar a língua um pouquinho para frente e fazer com que a língua encoste entre o céu da boca e os dentes. Por exemplo, vamos dizer que os meus dentes estão aqui assim, e aqui é o meu céu da boca. Opa! Aqui são os meus dentes, aqui é o céu da boca. Vocês vão encostar a língua de vocês aqui, ó. Não é aqui no céu da boca, é logo em cima do dente, certo? Então, é um som muito parecido com o J, só que o J do português, a língua fica no ar, né? Ela não encosta em nenhum lugar. Mas essa consoante, ela fica encostada aí entre o dente e o céu da boca. Aqui na gengiva, logo na frente, logo em cima dos dentes, certo? Então, com a vogal A, a gente tem o som de tchá, certo? Tchá. Encosto minha língua aqui, logo em cima dos meus dentes, beleza? Por dentro, tá? Não por fora. Seguindo em frente, nós vamos ver as 5 últimas consoantes do alfabeto coreano. Bom, essas 5 consoantes, elas são chamadas de consoantes sopradas ou consoantes aspiradas. Por quê? Porque quando vocês vão pronunciar essas consoantes, vocês precisam soprar o ar e bastante, certo? A primeira consoante entre essas 5 sopradas tem um som igual ao TCH do português. Ara, mas o que é o TCH? Então, é o TCH que a gente usa bastante em tchau ou atim, certo? Então, se eu estivesse com a vogal A aqui, ele teria o som de tchá, certo? Se você fala inglês, você pode pensar essa consoante como CH na palavra queijo em inglês, cheese, certo? Então, se você for pensar na pronúncia do inglês, ele é que nem o CH, certo? Em seguida, a próxima consoante, ele lembra bastante o C ou o K do inglês, certo? Que é o K, o C de car, key e assim por diante. Mas se você não fala inglês, não tem problema. É só pensar que você está falando o K, que você está pronunciando o K, mas cuspindo a letra para fora da sua boca, certo? Então, com a vogal A, ele teria o som de K. K. Veja que não é K, é K. Você tem que soprar para fora, certo? Cuspir a letra para fora da sua boca. Em seguida, nós temos essa consoante que tem o mesmo som do T do inglês, que nem na palavra taxi, por exemplo. Mas se você não fala inglês, não tem problema. É a mesma técnica. É só você pensar o T, só que cuspindo ele para fora da sua boca. Então, com a vogal A, ele teria o som de tá. Veja que não é tá de tatu, é tá, certo? Sopra, cospe a letra para fora da sua boca. Em seguida, nós temos essa consoante que lembra o P do inglês, que nem na palavra pizza, certo? Então, esse aqui também é a mesma técnica. Se você não fala inglês, é só pensar o P cuspido para fora da sua boca. Então, com a vogal A, ele tem som de pá. Veja que não é pá de pato, e sim pá, certo? E a última consoante, essa aqui tem um som igual ao H do inglês, né? Ou o R no início de palavra, ou RR no português, certo? Que nem a palavra raia, rato, certo? E assim por diante. Uma atividade que ajuda bastante vocês praticarem essas 5 últimas consoantes que são sopradas, aspiradas, é pegar um papel A4, não muito pequeno, não muito grande, não muito pesado, não muito grosso, não amassado. É uma folha normal, sulfite A4.
e colocar na frente da boca de vocês. Deixem a boca de vocês mais perto do finalzinho da folha, não no meio da folha, tá? Então, quando vocês pegam a folha assim e tentam pronunciar essas 5 consoantes, vocês vão ver que de tão soprado que essa consoante é, a folha vai se mexer bastante, certo? Então, essa é uma atividade que funciona e que ajuda vocês a praticarem, certo? Antes da gente tentar formar sílabas, eu quero falar para vocês sobre a ordem de escrita das letras. O padrão é sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aí talvez vocês se perguntem, Ara, tem problema eu não escrever na ordem? Por costume, é educado nas escolas a gente escrever em ordem, certo? Isso não quer dizer que todas as pessoas escrevam em ordem. Mas por que escrever em ordem ou tentar escrever no máximo, né? Ao máximo na ordem é bom? Porque, pensem comigo, provavelmente na escolinha vocês tiveram aula de caligrafia com a professora de vocês. E aí, na caligrafia, a professora mostrava aí, colocava seta, qual que era a ordem, como que ia, como voltava, para onde ia a letra, e assim por diante, certo? Não sei vocês, mas eu, pessoalmente, acho que se eu escrevesse na ordem contrária ou fora daquela ordem, a minha letra não seria tão bonita. Escrever fora de ordem não é errado, ninguém vai preso, mas escrever em ordem fica bem mais bonito, certo? Então, não se preocupem em escrever fora de ordem e sempre lembrem que existem vários tipos de caligrafia também, certo? Vamos seguir em frente, então, juntar as consoantes com as vogais. A consoante, que vem no início da sílaba, sempre vem antes e a vogal sempre vem depois. Lembrando que a vogal tem 2 posições, ou do lado direito da consoante ou embaixo da consoante, certo? A primeira consoante é a consoante K. Com as 10 vogais, nós temos o som de K, Kya, Ko, Kyo, Ko, Kyo, Ku, Kyu, Ku, Ki. Em seguida, com a consoante com som de Na, nós temos Na, Nha, No, Nho, No, Nho, Nu, Nhu, Nu, Ni. Em seguida, com Ta, Pya, To, Tyo, To, Tyo, Tu, Tyu, Tu, Ti. Depois, com a consoante Ra, Rya, Ro, Ryo, Ro, Ryo, Ru, Ryu, Ri. Com a consoante Ma, Mya, Mo, Myo, Mo, Myo, Mu, Myu, Mu, Mi. Com a consoante Ma, Mya, Mo, Myo, Mo, Myo, Mu, Myu, Mu, Mi. Com a consoante Pa, Pya, Po, Pyo, Po, Pyo, Pu, Pyu, Pu, Pi. Com a consoante Sa, essa aqui talvez peguem alguns de vocês. A gente viu que a gente tem as vogais Ya, Yo, Yu, Yu, I. Quando a consoante fica com essas 5 vogais, muitas pessoas acham que tem um I entre a consoante e a vogal. Então, muitas pessoas pronunciam como Sia, Sio, Sio, Siu, Si, mas isso tá errado, tá? Ya é uma vogal só, não é I-A, é Ya, certo? Então, pensando nisso, vou pronunciar aqui para vocês essa consoante com as 10 vogais, certo? Então, a consoante Sa com as 10 vogais tem o som de Sa, Sha, So, Sho, So, Sho, Su, Shu, Su, Shi, certo? Lembra bastante o X, mas não é o X. Lembra bastante o CH também, que é o mesmo som, mas não é o CH, certo? É um som entre o S e o X, beleza? Seguindo em frente, nós temos essa consoante que não tem som, então a gente vai pronunciar somente as vogais. A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, I. Em seguida, com a consoante Cha, Cha, Cho, 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 Ju, Ju, Ji. Vejam que a primeira sílaba é muito parecida com a segunda.
A terceira com a quarta, a quinta com a sexta e a sétima com a oitava. É normal isso? Não é muito parecida não, né? É idêntica praticamente. É assim mesmo, é a característica dessa consoante, certo? Então, 자자, 저저, 조조, 주주, 주지. Normal. Em seguida, com a consoante cha, nós temos cha, cha, cho, 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 chu, 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 chi. E essa aqui também, assim como a anterior, a primeira sílaba com a segunda são muito parecidas, são idênticas praticamente. A terceira com a quarta, a quinta com a sexta e a sétima com a oitava. É normal, certo? Em seguida, com a consoante ka. Ka, kya, ko, kyo, ko, kyo, ku, kyu, ku, ki. Certo? E as três últimas consoantes. Com ta. Ta, kya, to, tyo, to, tyo, tu, tyu, tu, ti. Certo? A penúltima, pa. Pa, pya, po, pyo, po, pyo, pu, pyu, pu, pi. Certo? E a última com som de ha. Ha, hya, ho, hyo, ho, hyo, hu, hyu, hu, hi. Agora que nós vimos como juntar as consoantes com as vogais, quais são os sons que elas produzem juntas em combinação, vamos tentar formar algumas palavras. No coreano, na Coreia no geral, vamos dizer assim, é bem comum na casa onde tem crianças, casas que têm crianças, né, casas que têm filhos, tabelas dessa forma aqui. Essas tabelas, elas funcionam como tabelas de tabuada. Tabuada, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9 e assim por diante. Ara, não entendi. Na tabela da tabuada, a gente tem os números aqui na vertical, números na horizontal, e a gente faz aí um joguinho de batalha naval e o resultado tá no encontro dessas duas linhas, né? Da linha e da coluna, certo? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que dessa vez com as 14 consoantes e as 10 vogais. As 10 vogais ficam no lado horizontal, aqui em cima, na linha, na primeira linha. E as consoantes ficam do lado... E as consoantes ficam na vertical, certo? Do lado esquerdo, aqui, desse lado, certo? Então, quando você segue aí a linha da consoante e a coluna de cada vogal, você consegue formar uma sílaba, certo? E essa atividade é bem legal para vocês fazerem em casa, no caderno de vocês, porque vocês conseguem praticar aí a junção das consoantes e das vogais, certo? A primeira palavra que nós vamos formar é a palavra ko, mi. Vejam que ko, a minha primeira sílaba, tem um som de K, certo? Só que ao invés de ser a vogal A, é a vogal O. Ka, kya, ko. Então, essa é a minha primeira sílaba, ko. Em seguida, a minha próxima sílaba é a sílaba mi, ko, mi. Kana, tara, ma. Tem o mesmo som, né? Mesma consoante. Só que ao invés de ser a vogal A, é a vogal I. Ma, mya, mo, myo, mu, myo, mu, myu, mu, mi. Então, a junção das sílabas ko, mi, forma a palavra komi, que significa aranha. Então, vocês já sabem uma palavra em coreano. A próxima palavra é a palavra uyu. Vocês estão escutando algum som de consoante? Uyu? Não, só as vogais, né? Então, a gente vai ter que ir lá para a consoante que não tem nenhum som, que é essa da bolinha, vamos dizer, que tem o formato da bolinha, né? Então, a, ya, o, yo, oyo, yu. Uyu significa leite. A próxima palavra é a palavra piano. Piano. Pi é um som soprado, tá lá embaixo. É a nossa penúltima consoante. Só que não é som de pá, não é com a vogal A, é com a vogal I. Pá, pya, pó, pyo, pu, pyo, pu, pyo, pu, pi. Pi. Depois, A, não tem som de consoante. A, né? Pi, A. E por último, no, que é a nossa segunda consoante com a vogal O. Na, nha, no, nho, no. Piano significa piano. A próxima palavra é a palavra moja. Moja. Mo é a quinta consoante, certo? Com a vogal O. Ma, mya, mo, myo,
mo. E 자, tá lá embaixo. Kana, tara, ma, ba, sa, a, 자. Com a vogal A mesmo. 모자 significa chapéu. E a última palavra que nós vamos aprender é a palavra 휴지. 휴지. 휴 é a nossa última consoante com a vogal U. Ha, 혀, 허, 혀, 호, 효, 후, 휴지. Que é aquela consoante já com a vogal I. 자, 자, 저, 저, 조, 조, 주, 주, 즈, 지. 휴지, papel higiênico. Então, nessa aula, nós vimos o Hangul, né? Nós vimos como ler, como escrever, como pronunciar as letras do coreano, certo? Nós vimos que as consoantes não trabalham sozinhas, elas precisam de uma vogal. E a mesma coisa acontece ao contrário, a vogal precisa de uma consoante para formar aí uma sílaba. E nós vimos algumas palavras simples também. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir a Cultive nas redes sociais e também revisem bastante o conteúdo da aula. Annyeong!